sul-americano e mundial sub-20 da Argentina. É um jogador que tem muito potencial, inclusive, para ser titular dessa equipe do Botafogo. Simplesmente Christian Medina, um dos melhores volantes da América do Sul e o melhor volante do futebol argentino, vai jogar no Botafogo e a mídia já se derrete por inteiro com essa contratação e a trinca de reforços que está chegando. Então eu separei para vocês o melhor corte que você vai ver a partir de agora. O assunto agora é o Botafogo, então a gente vai ter esse jogo, ó, tá aí, ó, vai começar para os dois lados, o Bahia que vai enfrentar o O'Higgins e o Botafogo que vai enfrentar o Nacional Potosí, vai ter a altitude como um outro adversário, mais um elemento para esse duelo, e o Fábio Jupa tá chegando com as informações do Fogão pra gente. Fala aí, Jupa! Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de deslocamento para o Botafogo. O time treinou pela manhã no CT em Vargem Pequena e agora à tarde segue para a Bolívia, onde amanhã enfrenta o Nacional Potosí, primeiro jogo da segunda fase da Libertadores, que na verdade corresponde à primeira etapa da pré-Libertadores. A delegação vai desembarcar em Sucre, a 2.800 metros de altitude, e somente amanhã, horas antes do jogo, vai seguir para Potosí, que fica a 4.000 metros. E tem um esquema especial para essa viagem. A delegação vai ser dividida em veículos 4x4 para cumprir esse trajeto de Sucre para Potosí, 150 quilômetros, deve ser feito em cerca de 3 horas. A ideia é minimizar os efeitos da altitude de 4.000 metros. Chegando lá, a delegação principal vai se juntar a uma outra com 10 jogadores e mais o técnico Rodrigo Belão, do Sub-20. Essa turma já foi para Potosí na sexta-feira passada para fazer um período de adaptação. Em relação ao jogo, a grande expectativa é pela escalação do Danilo, que no clássico de domingo contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca deixou o campo ainda no primeiro tempo com dores na coxa direita. Mas logo depois da partida, o técnico Martim Anselmo disse na entrevista coletiva que o Danilo deve ser utilizado. Ontem, o Edenilson, volante que estava no Grêmio, chegou ao Rio de Janeiro para fazer exames e assinar contrato com o Botafogo, que nas próximas horas pode anunciá-lo oficialmente como novo reforço do clube. É isso, pessoal. Grande abraço. Abração, Fábio Jupa com as informações do Botafogo pra gente. Bom, o Edenilson tá recém-chegando, não fica à disposição para esse jogo, mas quero saber de vocês. Vocês acham que é um bom reforço pro Botafogo? Antes da gente falar de fatos da Libertadores? Sim, pensando em composição de elenco, a gente pode considerar, mas é um jogador que eu não olho e olho pro time do Botafogo, eu olho e falo assim, ó, o Edenilson é uma peça que encaixa como titular dessa equipe do Botafogo. Agora, tem uma questão que é o Danilo, né? Que é um jogador que é muito acima da média, pensando aqui no nível do futebol nacional, mas é um jogador que tem tido dificuldade para conseguir ter sequência, principalmente com relação a lesões. Por exemplo, eu hoje não tiraria o Newton do time, por exemplo, e cravaria o Edenilson como titular. Não tiraria. Porque é um jogador que é formado na base do clube, é um jogador que vem em crescimento. Então, assim, eu não colocaria, por exemplo, nessa fila que a gente está vendo ali de possibilidades para a posição, eu não colocaria o Edenilson na frente do Newton, por exemplo. Né? É isso. Esse sim, esse é um jogador que eu olho e falo, esse jogador tem condição de entrar e ser titular do Botafogo. Fiz muito jogo dele em categoria de base. Sul-americano e mundial sub-20 da Argentina. É um jogador que tem muito potencial, inclusive, para ser titular dessa equipe do Botafogo. Mas um elenco curto, é um cobertor curto. O Anselmo vem falando sobre isso. Inclusive que o Botafogo não poderia mais vender ninguém. E aí agora conta com o Edenilson para compor esse elenco ali. Um volante de 36 anos, tem a sua experiência. Já responderam, composição de elenco. É para compor. Vai jogar bastante, vai entrar, o calendário é longo, mas, cara, ainda tem o Barreira, que é bom jogador. Sim. Tem um Barreira. Ele joga um pouquinho mais à frente, né? Eles gostaram muito do menino que entrou no segundo tempo, no lugar do Danilo, no fim do primeiro tempo, quando foi o Arthur Novaes. Cara, eu acho que ele é um jogador que chega para compor elenco, para ser útil em alguns momentos, para entrar em segundo tempo, para titular. Não vejo muita chance, não. Se confirmar o Medina, se o Barreira conseguir se firmar... Não, acho que é para compor só e vai ser útil. E pelo próprio futebol apresentado pelo Edenilson nas últimas 2, 3 temporadas na carreira, né? Embora tenha a questão da rivalidade lá, da saída dele do Internacional para o Grêmio, mas ele chegou no Grêmio e está sendo negociado com o Botafogo exatamente por conta disso, porque em nenhum momento ele conseguiu se firmar como titular do Grêmio.
Muito bem, agora Libertadores da América, vamos falar um pouquinho desse Botafogo que vai enfrentar o Potosí numa altitude de cerca de 4.000 metros. É muita coisa, mas conta com um comandante que tem lá sua experiência com esses desafios da altitude, né? O Martim Anselmi foi treinador do Del Valle, era uma altitude bem menor, cerca de 2.800 metros, lá de Quito, no Equador, mas tem ali seus impactos e seus efeitos sobre os jogadores. Ô Ricardinho, me conta, essa experiência do treinador influencia diretamente, eu acho, nesse planejamento, porque a gente viu que teve garotos que foram antes, e aí tem uma outra estratégia para a equipe principal, que jogou e agora já está viajando, já está a caminho para esse duelo, até na forma como o time pode se comportar dentro de campo, porque eu fico pensando, daqui a pouco acelerar demais o jogo não vai ser bom, jogando na altitude, daqui a pouco pode segurar um pouco mais a bola. Como é que isso impacta o treinador com a sua experiência nessa equipe que vai ter esse grande desafio? Sempre ajuda, né? Porque se ele viveu, talvez não nessa altitude, mas já trabalhando em altitude, ele tem essa experiência, né? Por isso que, e você já falou, ele já utilizou de ter mandado, de repente, alguns atletas, né, um pouco antes, para tentar essa adaptação, né? Lógico que a parte da fisiologia também tem que participar muito, né? Da parte, da fisiologia do Botafogo. Entender também o organismo de cada atleta, isso é muito importante. Às vezes, o jogador fisicamente ele está no seu melhor momento, mas às vezes ele sente na altitude, né? Eu joguei com jogadores que no nível do mar ou acima um pouquinho, né? No caso aqui, no nosso clima e tal, sem altitude, o cara atropelava. Aí ele ia para altitude, jogava 15 do segundo tempo, ele estava passando mal. É difícil. Já jogou a 4.000 metros? Joguei já em La Paz, joguei... Aguentou, não? Aguentei. Mas aquele negócio, você termina o jogo gatinhando, né? Você termina o jogo gatinhando já. Mas essa característica do jogo e essa experiência do treinador pode ajudar também em relação a não só a característica do jogador, que aí é a parte da fisiologia, né, da condição física, de como o jogador, o organismo dele vai reagir na altitude, mas a questão principalmente do ritmo do jogo, né? Porque assim, a gente sabe, a bola corre, né? É muito mais rápida, entendeu? Por isso que talvez ele tenha mandado o goleiro mais cedo, né? Assim, uns dias antes, para justamente tentar uma adaptação. A questão do ritmo do jogo, de você, né, saber o momento certo de repente se expor, né, para você não... Mas eu acho que o mais importante, por mais que o primeiro jogo seja fora, mas o mais importante para o Botafogo nesse confronto é a decisão em casa, né? Porque isso é muito importante. Reduz danos lá em Potosí. Porque você joga lá por 2 resultados, né? Uma vitória seria sensacional, mas um empatezinho... É uma vitória. Você traz para casa a decisão numa situação sua, né? É lógico que o adversário não vai sentir, porque para eles aqui é a normalidade. Mas eu digo em relação ao seu rendimento, pensando no rendimento do Botafogo. Então, respondendo sua pergunta, eu acho que a experiência dele como treinador na altitude pode sim ser utilizada nesse momento agora. Tomara que ele tome as decisões certas, porque às vezes o cara tem a experiência, mas pontualmente, às vezes, acha que aquele jogador pode, né, ser escalado e acaba não rendendo por circunstância técnica ou até do física mesmo, né? Mas que o Botafogo possa estar forte, porque não é fácil não é fácil não. Galera, não há problema que o Botafogo não resolva, né? O Botafogo já tem isso no seu próprio DNA. Cara, graças a Deus aí deu certo a contratação do Medina, tá chegando o Edenilson também para somar, como vocês viram, os comentaristas falando muito bem, que vai cair como uma luva no Botafogo. Lembrando, o Edenilson não vem para ser um titular, mas vem ali para compor um elenco e com certeza vai somar no Botafogo. E outra coisa, ele pode disputar ali posição com o Newton, sei lá, com o Alan. Bom, as possibilidades no Botafogo estão abertas para quem quiser realmente jogar bola. Então o Botafogo tem tudo para daqui para frente crescer. Christian Medina vai querer sim jogar a Liberta, quer ser campeão aqui, assim como o Edenilson. Então o Botafogo precisa ser muito assertivo nessas contratações. E acredito que está sendo sim, como a mídia vem falando, a mídia vem repercutindo, porque o Botafogo merece um time melhor do que tem.
até porque era para termos um time melhor. Então, assim, algumas atitudes incorretas ocasionaram no problema que a gente está enfrentando hoje, justamente com o elenco. Mas com as contratações certas, o Botafogo chegando no meio da próxima janela, no meio da janela de ano, janela da Copa, brigando por todas as competições, com certeza o Botafogo vai contratar para vencer, tá certo? E temos total condições de ser campeão da Libertadores, de ser campeão na Copa do Brasil, talvez do Brasileiro, mas para isso precisa deixar um elenco mais robusto para entregar o treinador que realmente ele precisa, o que realmente ele vai, ter de mão cheia. Um treinador precisa de dor de cabeça com o elenco. Estou falando de dor de cabeça, aquela dor de cabeça boa. Aquela onde você junta 3, 4 jogadores ali que são muito bons e não sabe quem escalar primeiro. Então isso é muito bom. Foi assim em 2024 e esperamos que em 2025 se faça novamente o que foi feito em 2024. Então que Deus te abençoe e espero vocês aqui no próximo vídeo.